A Rússia e a China estão realizando exercícios militares em conjunto e, mais uma vez, reforçam sua aliança. Será que estamos diante de uma nova força militar capaz de enfrentar os Estados Unidos e seus aliados da OTAN? Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Veja, desde 2022, a Rússia e a China estão fortalecendo sua parceria em várias áreas. Xi Jinping disse que a China e a Rússia são grandes potências vizinhas e sócios estratégicos e delinearam um plano econômico alinhado com o objetivo de ser um contraponto aos Estados Unidos e aliados europeus. Em declaração conjunta após a reunião, Xi Jinping e Vladimir Putin criticaram o Ocidente, dizendo que Washington estaria minando a estabilidade global e a OTAN invadindo a região da Ásia-Pacífico. Mas vale destacar que esses dois países estão criando uma aliança militar que preocupa os Estados Unidos e seus aliados. E não podemos esquecer que a Rússia e a Coreia do Norte também estão firmando novos acordos de cooperação. Ou seja, as principais potências nucleares naquela região estão se unindo e formando um novo bloco de poder. Esse jogo de força política, militar e ideológica está mudando a geopolítica mundial. De certa forma, estamos vendo uma nova ordem internacional que está se formando. Veja, no campo militar, a relação entre a China e a Rússia se fortalece cada vez mais. Vale destacar que depois que teve o início a guerra na Ucrânia, essa aliança entre a Rússia e a China se tornou muito mais intensa. Como a gente já sabe, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia já dura mais de um ano. E os Estados Unidos e seus aliados da OTAN continuam enviando armas e bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia contra a Rússia. Diante desse cenário de enfrentamento político e militar, o jogo de poder entre as potências nucleares está mudando. Para você ter uma ideia, nos últimos dias, o governo chinês e a defesa da Rússia realizaram novos exercícios militares em conjunto. Esse treinamento está acontecendo no Mar do Japão. E, mais uma vez, os aliados do governo dos Estados Unidos resolveram reagir. O governo do Japão, por exemplo, enviou aviões de guerra para monitorar o treinamento realizado entre a China e a Rússia. Isso depois que aviões de patrulha russos terem sobrevoado a zona entre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental. Ou seja, os caças do Japão tiveram como objetivo inibir qualquer tentativa de espionar a defesa do exército japonês. Mas a reação dos Estados Unidos e dos seus aliados foi mais além. Enquanto a Rússia e a China realizam exercícios militares em conjunto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontra com os líderes do Japão e da Coreia do Sul. Foi o que a imprensa chamou de primeira cúpula trilateral. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden recebeu hoje os líderes do Japão e da Coreia do Sul para uma reunião inédita. Lado a lado, os líderes dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul deram início à primeira cúpula entre os três países. Na carta conjunta, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul ainda defenderam a paz no Estreito de Taiwan e, sem citar a Ucrânia, apoiaram a integridade territorial dos países. Um encontro que buscou reforçar os laços de segurança, ou seja, um apoio maior do governo norte-americano aos governos desses dois países asiáticos. Biden recebeu Yoon Suk-yeol, presidente da Coreia do Sul, e Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, em Camp David, o retiro presidencial americano em Maryland. Os três líderes discutiram a integração entre os países, concordaram em aprofundar as relações militares e econômicas e foram unânimes sobre a China. Para Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, é uma demonstração de força aos chineses em meio a tensões com os Estados Unidos. E para o secretário de Estado americano, Japão e Coreia do Sul são aliados fundamentais, não apenas na região, e sim em todo o mundo. Secretary,
Veja, esse encontro deixa claro a enorme preocupação com o avanço do arsenal nuclear da Coreia do Norte e também a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. Ou seja, a China e a Rússia são os principais alvos dessa cúpula trilateral. E o governo chinês não esconde a sua hostilidade a esse encontro trilateral. Veja, outro ponto que a gente não deve esquecer é que a tensão entre o governo chinês e a ilha de Taiwan tem aumentado. Como falei em outro vídeo aqui no canal, a China considera Taiwan como parte do seu território, algo que os Estados Unidos não concordam. O governo norte-americano reforça seu discurso de apoio ao governo de Taiwan, afirmando que a ilha deve ser independente. É dentro desse contexto que os treinamentos militares entre a Rússia e a China acontecem e aumentam ainda mais a tensão. Como falei antes, os blocos de força política e militar estão se formando e se fortalecendo. Blocos entre países que têm um arsenal de bombas atômicas capazes de acabar com a civilização humana. De um lado, temos os países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderados pelos Estados Unidos. E do outro lado, temos a Rússia, a China e a Coreia do Norte se tornando aliados. Veja, desde que começou o conflito na Ucrânia, a tensão que envolve a Rússia e os Estados Unidos tem crescido. Outros países, como Belarus, aliada da Rússia, e a Polônia, aliada dos Estados Unidos, também estão entrando em estado de alerta. Veja, uma aliança entre a Rússia, a China e a Coreia do Norte estabelece uma grande força nuclear capaz de, até certo ponto, equilibrar o poder mundial. O exercício militar entre a China e a Rússia, que começou nos últimos dias, é mais uma demonstração de força contra os Estados Unidos e seus aliados. E como tenho falado em vários vídeos aqui no canal, se uma guerra nuclear começar entre esses países, quem vai perder é a humanidade. Os sinais do fim dos tempos estão surgindo diante dos nossos olhos. Um apocalipse nuclear pode ser o início do fim deste mundo como conhecemos. E agora eu peço um segundo do seu tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento e se inscreve. E se gostou do conteúdo deste vídeo, se ele te levou a uma reflexão, deixa o teu like. E para todos que já me seguem aqui no canal, peço que compartilhem esse vídeo. Isso vai ajudar para que a nossa mensagem possa ser recomendada pelo YouTube e alcançar centenas de pessoas. Forte abraço para todos.